Muita gente me pergunta com qual máquina eu comecei, quais são as máquinas que eu tenho, quais máquinas eu já usei, o que eu acho de determinado modelo e tudo mais, e quais eu uso hoje em dia. E eu resolvi fazer um vídeo para contar toda a trajetória de máquinas que eu já tive, a minha experiência e o que eu achei de cada uma delas. Se você tá curioso para saber sobre isso, fica aí. Eu vou te contar já daqui a pouquinho, depois das vinhetas. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo e se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo. Eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br. E por último, segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui e você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui no canal Raontatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre o histórico das máquinas que eu já tive ao longo da minha carreira, desde a primeira até as que eu uso hoje. Eu vou contar na ordem qual foi cada uma delas e o que eu achei, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Eu já falei em alguns vídeos sobre isso, mas agora eu vou deixar tudo mais integrado, tudo unificado aqui nesse vídeo. A primeira máquina que eu tive nessa época, vale lembrar, tá? Eu ainda tava começando a tatuar, né? Fui comprar pra começar a tatuar em casa, sem nenhuma orientação, sem muitos amigos tatuadores, então um ou outro que eu tinha acesso. Então, a verdade, eu fiz uma pesquisa lá e tal, eu acabei comprando uma máquina híbrida de bobina, porque eu lembro que eu pensei, eu tenho dinheiro para investir em uma máquina só, então ela tem que meio que fazer tudo. E aí tinha aquele papo, né, da máquina híbrida é melhor que ela faça tudo e não seja especializada em nada, se você vai ter uma máquina só, do que você ter uma máquina própria para uma coisa e não conseguir fazer as outras coisas. Por exemplo, você tem uma máquina só de linha e não conseguir sombrear, aí eu ficava pensando, putz, então eu tenho, beleza, eu tenho que começar pela híbrida, né? Eu não tinha nem muito conhecimento do que era uma máquina rotativa, né? Na verdade, até já tinha visto, tinha uns amigos que estavam começando com uma rotativa, mas parecia um negócio muito caro, um puta investimento, eu não entendia dos modelos, era muito distante assim pra mim. Então eu fui nesse modelo que eu sabia que era o mais tradicional, mais comum, mais baratinho, que eram as máquinas de bobina, né? Comprei uma híbrida da Lauro Pauline, uma máquina que tem um chassi que até hoje eu acho um pouco grosseiro, pesado, assim. Tudo bem, isso é uma característica de máquina de bobina que talvez eu nunca tenha me adaptado. Mas, por exemplo, eu vou chegar na próxima já daqui a pouquinho, vocês vão entender por que eu acho essa, né, muito pesada. Que, cara, era uma máquina que, beleza, era híbrida, né? Então ela fazia de tudo. Mas ela tinha a premissa de ser híbrida, eu posso usar pra traçar, pra sombrear e pra colorir. E, cara, eu não conseguia fazer nada bem. E acho que essa aqui era a parada da característica, né, de uma máquina que é meio pesada e sendo híbrida ali. Eu tentava traçar com ela, fazia muito peso, minha mão doía, eu não conseguia ter firmeza, ela trepidava muito, desregulava. Talvez, eu olhando agora em retrospecto, muitas dessas coisas eu pudesse resolver com um pouquinho de experiência que eu tenho hoje, de regulagem e tudo mais, mas não muda o fato de eu achar ela muito pesada e naquela questão dela não ser muito própria para nenhum tipo de aplicação. Então, por causa disso, assim que eu comecei como aprendiz, alguns meses depois, 5, 6 meses depois, sei lá, talvez um pouco menos, 3, 4 meses depois que eu peguei essa primeira máquina, comecei como aprendiz no estúdio, e aí já tinha alguém lá para me orientar, né, o Nelson, que me ensinou na época. Ele falou, cara, pega uma bobina da Paulo Fernando, que é uma marca boa de bobina, que as liners deles, né, para iniciantes não são caras e tem uma qualidade legal. E aí eu arranjei de segunda mão uma liner nano de bobina da Paulo Fernando. E, cara, já vi uma diferença absurda da anterior, da híbrida que eu tinha da Lauro Pauline, porque o fato dela ser nano, cara, fazia ela ser muito levinha em comparação com a outra. Eu tinha muito mais tranquilidade de segurar ela sem ficar machucando a minha mão. E eu sentia que a batida dela era bem mais uniforme quando estava reguladinha, bem mais precisa. Eu senti, essa foi a primeira vez que eu senti uma diferença, uma mudança assim de uma máquina para outra, né? Foi o primeiro choque e que eu entendi, nossa, tem muita diferença. Então,
cada uma vai me dar um resultado, cada uma vai ser, né, o mais fácil, mais difícil para alguma coisa, e também eu já senti ali que eu ia ter que conhecer mais o meu perfil, e todo mundo, na verdade, tem que ter, né, esse entendimento de qual é o seu perfil, porque não existe necessariamente uma máquina melhor, existe aquela máquina que é mais adequada para você e para o seu trabalho. E para o seu bolso também, né? Então, beleza, eu já estava ali com a minha liner e senti uma necessidade, né, de ter uma para sombrear, né, para fazer uma sombra um pouco mais suave ali. Eu já descartei aquela híbrida, eu não consigo usar ela para nada, não saía nada muito bem, então eu deixei ela já engavetada, aquela primeira. Tava com a liner da Paulo Fernando e eu podia usar ela também para pigmentar sólido, ela tinha uma força legal, né? Se ela tinha uma força para traçar, eu conseguia fazer uma pigmentação sólida legal com ela, mas eu sentia falta de uma sombra mais macia. E aí, lá com a galera do estúdio, eu acabei comprando também de segunda mão uma máquina velha, genérica, que um tatuador lá das antigas tinha, que era uma máquina sem marca mesmo, um chassizinho montado, tá? Só que regulado para sombra, com uma mola de sombra, com uma regulagem mais macia, né? Uma mola que é mais comprida, então ela fica mais esfumaçada ali e tal. Então, como ele já tinha mais experiência, já tinha uma máquina reguladinha, montadinha para isso, ele falou, ó, tem essa aqui velhinha que eu não tô mais usando, que é tanto aí e tal, comprei. E aí eu comecei a curtir usar ela, senti realmente a diferença dela tá regulada, né, para uma outra maneira de pigmentar, dela tá mais macia ali, fazendo uma pigmentação que não fica de primeira, então você tem que passar várias vezes, então isso me facilitava, né, fazer o esfumaçado, ali que eu comecei a conseguir aprender a sombrear melhor, porque essa máquina ela já era mais própria para isso. E eu falei, beleza, mas eu quero conhecer essas tal de rotativa, né? Pô, rotativa também parece ser maneiro, de repente até eu vou curtir mais, porque eu não gostava muito desse lance de ficar regulando máquina e de, sei lá, sabe, de bobina, nunca me agradou muito, a verdade é essa. Aí eu falei, eu quero conhecer a rotativa, aí me indicaram lá no estúdio, né, as rotativas do Jabá, que é um cara aí bem conhecido na cena, que faz máquina customizada, máquina custom, tá? Então na época eu encomendei uma com ele, falei, pô, eu quero uma máquina que empurre bem, né, que seja forte para eu pigmentar sólido ali e tal, e que eu consiga fazer umas sombras com ela também, de repente, né, já que a rotativa ela tem mais flexibilidade, permite você, sei lá, variar a potência ali e mudar a maneira como está sendo pigmentado. E aí, cara, ele me mandou uma máquina maneiríssima, o visual, eu tenho ela até hoje, me amarro nela, ela tem esse visual de latão meio steampunk, né, meio retrô, tem até umas moedas maneiras que fazem parte ali da composição do corpo dela. Pô, o Jabá faz máquinas muito maneiras mesmo, e eu entendo a pira, né, essa galera que gosta de máquina customizada, feita sob demanda por um cara que é artesão, tem um charme e tem uma questão de experiência de fazer um modelo customizado muito interessante aí, customizado não só no visual, né, mas para certas necessidades que você tenha. Usei bastante essa máquina, gostei muito dela, ela é forte mesmo, assim, eu tinha que botar a potência na fonte bem baixo para não ficar agressivaço, e aí eu cheguei a até usar ela muito tempo, mais forte do que eu deveria, depois que eu fui entender que eu podia ainda diminuir mais ainda, deixar ela né, machucava bem as pessoas, conseguia pigmentar super sólido, mas às vezes machucava até demais, até eu entender que eu precisava usar ela com uma potência bem menor do que eu usei e usava, né, nas minhas outras máquinas ali. Então a liner normalmente eu usava 6 ou 7 volts, nessa aqui eu lembro que eu diminuía para 4, alguma coisa assim. E eu consegui depois também começar a sombrear com ela, eu senti até mais facilidade do que com aquela bobina genérica shader que eu tinha comprado, tá? Porque eu diminuía a potência, ela batia mais devagarzinho, mas na bobina, quando você diminui a potência e bate mais devagar, né, ela perde a força de entrada, a pele dá mais resistência, né, a batida fica mais fraca, então ela não penetra tanto. Na rotativa, não. Independente da velocidade, ela vai entrar com a mesma força, que o motor vai girar e vai empurrar o batedor. A diferença é só a velocidade daquela batida. Então eu conseguia fazer um pigmento que ficava passando mais, né, com a batida mais devagarzinho, e aí fazia aquele, né, esfumaçado micropontilhadozinho da sombra. Foi aí que eu entendi como funcionava e consegui fazer legal. E eu fiquei com essa combinação da minha liner nano Paulo Fernando com essa rotativa custom do Jabá, usando aí por mais ou menos um ano, 2 anos, eu acho, quase 2 anos, depois do primeiro ano com aquela híbrida. Então eu realmente curti esse setup aí, também não tinha muita grana para investir, né, tava funcionando.
Aí teve uma vez que eu resolvi comprar uma paradinha, apareceu um anúncio pra mim desses AliExpress, desses sites que vem da China, né? Aí tinha uma rotativa lá que tinha aquela cara de industrial, bonitinha, né? E eu já tava há um tempo pensando, pô, eu queria uma rotativa dessas que não fosse customizada, porque essas que vêm de fábrica, elas são todas, né, dentro do mesmo formato, do mesmo modelo, todas reguladas iguais. Então eu fico pensando, se você tem uma boa dessas, né, significa que ela vai ser sempre igual, então a galera já tá acostumada com aquele, né, aquela funcionalidade, vai recomendar e tal. E aí, sei lá, apareceu esse aqui que era baratinho pra comprar, eu comprei pra ver, e nossa, pior coisa que eu já usei na vida. Ela era um corpo de plástico super leve, muito vagabundo. O motor era muito forte, eu tenho que dizer isso. Ele era bem forte, mas ele era tão forte que a máquina não aguentava a vibração do próprio motor. Primeiro que eu tinha que diminuir muito a fonte pra ela bater direito, mas assim... ela era tão bruta, o motor, para aquele corpo tão frágil que tipo, não tinha firmeza nenhuma. E aí tinha um esquema muito esquisito de amortecimento, que eram umas borrachinhas, umas mais duras e umas mais moles, que você trocava, né, quando você queria uma batida mais macia, aí você botava uma borrachinha mais macia. Quando você queria uma batida mais seca, você botava uma borrachinha mais dura. Assim, não curti, não me adaptei, achei muito vagabunda, mas também não esperava muito diferente, né, pelo valor que eu paguei lá. Mas fica aqui essa menção à rotativa Ego, que é uma genérica aí, uma dessas chinesas, galera, não recomendo, não vale a pena, tá? E aí, bom, depois de 3 anos mais ou menos ali, né, de carreira, para 4 anos, eu comprei o meu estúdio. Vocês, quem é mais antigo aqui do canal acompanhou esse processo e tal. Então, uma época que eu, né, precisei fazer um investimento, gastar uma grana para montar, né, terminar de montar. O estúdio estava montado, na verdade, mas toda a parte de material, de algumas atualizações que eu tive que fazer, equipamentos, estoque, e o próprio custo da compra do estúdio, nesse movimento eu falei, eu vou adicionar também aí nesse orçamento que eu estou fazendo uma atualização dos meus equipamentos, porque agora está na hora, eu sinto que eu já estou há um tempo com essas mesmas máquinas, que eu preciso partir para um novo ponto. Se eu estou comprando um estúdio, eu preciso também ter equipamentos mais profissionais, mais top de linha. Então esse foi o momento em que eu dei uma amadurecida e comprei. Aí foi um investimento mais salgadão, assim, aquele investimento que é para ficar muito tempo. Foi a Stingray X2 junto com uma fonte da Critical, né, que também, enfim, esse vídeo não é para falar sobre fontes, eu vou falar depois, mas eu fiz essa compra combinada aí. E aí, cara, putz, a Stingray foi amor à primeira vista, assim, ela é super precisa, bem potente, regulável, a maneira como eu passei a pigmentar com ela, assim, me deu muito mais tranquilidade de ir num flow muito automático, sem ter que me preocupar ainda se a máquina tá saindo direitinho. Sabe aquela coisa que tá começando, mas que às vezes é muito do equipamento de, tipo, não tá saindo direito, aí você fica mexendo na máquina, bota mais agulha, tira, regula, não sei o que, blá. Isso... Não só porque a máquina é boa, mas também porque junto com ela eu passei a usar cartucho. Eu comprei um grip adaptador de cartucho para usar na Stingray. E aí, cara, a soma desses dois fatores, né, uma máquina rotativa de ponta dessas, assim, com o cartucho, fizeram com que a minha preocupação fosse, tipo, plug and play. Só ligar, plugar e sair traçando. Eu não me preocupo mais com nenhum tipo, praticamente, de regulagem. O resto é tudo direto na pele, na sensibilidade, na resistência, né, e tudo mais. E aí com ela eu passei a fazer tudo. Durante mais de um ano eu tracei, sombreei e colori com a minha Stingray X2. Na verdade até hoje eu faço quase tudo com ela. Só que aos poucos eu tenho migrado, porque depois de um tempo eu também adquiri a PEN Micron Equalizer Turbo. Essa PEN, eu já falei algumas vezes aqui sobre ela, ela não é boa pra linha, porque ela é fraca, tá? Ela é fraca de propósito, ela é macia, então ela não tem força para empurrar uma linha direita, quanto mais uma linha forte, um bold e tudo mais. Mas o ponto é que essa PEN, a Equalizer Micron Turbo da Quadron, ela por ser muito macia e ter um amortecimento interno de mola, ela é super silenciosinha, super leve. Cara, pra sombra, ela se tornou maravilhoso. E agora, eu antes usava ela só pra sombra e ainda aplicava cor com a Stingray. Agora, eu tenho feito o inverso. Eu tenho usado a Stingray só pra traço e tenho feito a sombra e a cor com essa PEN. Porque as minhas cores, elas em geral, elas têm muito degradê. Então não é super sólido uma coisa só. Eu vou fazendo várias passagens. E o fato dela ser macia, que faz com que a sombra seja polida, seja super suave, super uniforme, também facilita nas transições de cores. Então, hoje em dia, essas são as duas que eu uso, né? A rotativa Stingray X2 e a PEN Equalizer Micron
turbo, as duas com cartucho. Então para traçar eu continuo até hoje com a minha Stingray, super feliz, tá aplicando bucha de 14, fazendo uns boldzões com ela, fazendo fechamento. Eu ainda tô para procurar uma máquina definitiva para fazer fechamentos gigantes, que eu sinto que quanto maior a escala eu vou precisar de um pouco mais de potência, talvez até do que ela, mesmo fazendo, ainda dá uma dificultada ali. Eu tô para pesquisar umas transverse, mas depois eu vou fazer um vídeo inclusive só sobre transverse. Se você quer saber, me pergunta, me fala nos comentários, porque esse é um assunto que talvez seja interessante trazer aqui. Então é isso, galera, essa foi a trajetória de todas as máquinas que eu já tive desde a primeira até as que eu uso hoje em dia. Eu espero que tenha tirado a curiosidade de alguns, tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre as características de cada máquina, enfim. Me diz aqui o que você achou, se foi útil, se esse tipo de vídeo ajuda, tá? Eu quero saber se o conteúdo tá bacana e agradeço sempre o like que você deixa, ajuda muito o canal, então dá aquele gostei, se inscreve no canal se você tá chegando agora, porque são 5 vídeos por semana, beleza? Muito obrigado pela audiência, até a próxima, valeu! Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives para tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação na escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tattoo. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$ 2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!